Olá, bora trabalhar aí na nossa aula 17. E do que trata essa aula 17 do nosso terceiro módulo, né? Ela vai falar sobre contexto, né? Para quem não lembra, a ideia de contexto aqui na nossa linguagem é a mesma coisa de ambiente, ou seja, tudo que está ao seu redor, o seu meio físico, as pessoas, tudo que está ao teu redor e que influencia a forma que você interage com as coisas, tá? Então aqui a gente vai discutir algumas coisas, já que nesse terceiro módulo a gente está falando sobre manipulação dos componentes do comportamento, a gente vai discutir, basicamente a ideia dessa aula é que se você não mudar o teu ambiente, tudo que está nele, tá? É praticamente impossível que você venha a criar hábitos saudáveis. Porque a gente tem que pensar, vamos pensar ao contrário. É provável que aqueles hábitos que hoje você entende como inadequados, que você percebe que são hábitos que estão prejudicando a sua saúde, que são hábitos que levaram você a ganhar peso e, consequentemente, são hábitos que estão dificultando você emagrecer, eles provavelmente foram criados nos contextos que você vem frequentando, da forma que você vem interagindo com o ambiente, né? Então, se isso não for modificado, dificilmente você vai criar um hábito novo que vai te levar ao emagrecimento, né? Então, a gente vai discutir conceitos no quais eu vou discutir, nós vamos entender a importância de que é preciso mudar o ambiente para que aqueles hábitos inadequados, ruins, deixem de ser realizados e novos hábitos possam nascer, possam ser criados, tá ok? Então, um exemplo aqui do livro da Wendy Wood, né? A expressão francesa acho que é mise en place, né? Mise en place. E meu sogro falava mise en place, né? Segundo meu sogro, ele tem 78 anos, né? Vai fazer 80, na verdade ele vai fazer 80 anos agora. E ele brinca que na época dele tinha uma gíria que era mise en place, e mise en place era justamente no salão, você ia arrumar o cabelo, essas coisas, né? E até tem lógica, porque significa pôr no lugar, configurar essa expressão francesa aí, né? Então, para a gente entender essa ideia do ambiente, alguns exemplos que a Wendy dá sobre esse conceito, né? Por exemplo, um chefe, né? Quem assiste lá o Masterchef e tal, claro que aí tem a correria das pessoas pegando equipamento e tal, mas numa situação ideal, o chefe ele vai começar a receita quando tudo já estiver prontinho. Os ingredientes separados, cortados, todas as vasilhas, tudo lá que ele precisa, né? Então, o chefe ele só vai começar a cozinhar quando tudo está em seu devido lugar. E a ideia de estar tudo no devido lugar é que isso reduz o atrito, aquele conceito de atrito para a gente, que atrito significa aquilo, tudo que dificulta o comportamento, né? Então, essa prática reduz o atrito, ou seja, elimina coisas que na preparação da preparação do prato, né, que permite que a receita seja feita de forma automática. Então, quando você já deixou tudo ajeitado, não vai dificultar a realização da receita e ela vai fluir, né? Você vai entrar no flow. Porque se cada hora, esqueci disso, esqueci de untar a forma, esqueci de quebrar o ovo, bater a clara em neve. Então, tudo isso vai complicando, tá? Essa é a ideia. Então a Wendy Wood começa no livro dela lá, Bons Hábitos, Maus Hábitos, com esse conceito para mostrar a importância do ambiente. Então, cozinhas profissionais funcionam no modelo de automacidade. Para isso, elas controlam as forças externas que podem atrapalhar, por isso elas criam conceitos estáveis. Então essa ideia do mise en place aí, ele pode ser usado nas outras áreas da vida, né? Na ideia de que a gente tem que preparar o nosso ambiente para que o nosso comportamento flua. Por exemplo, eu já contei aqui, né, que no meu caso, para mim a atividade física é muito a prática do jiu-jitsu e do judô. Tá? Então isso eu já tenho há pelo menos 12, 13 anos. Tá? Então, lógico que isso é um hábito para mim. Mas eu percebi que ainda que todo dia eu acordo, por exemplo, né, jiu-jitsu todo dia às 7 horas eu vou, o judô 3, 4 vezes por semana 9 horas, que são perto daqui da minha casa. Mas uma coisa, por incrível que pareça, ainda que eu tenha o hábito há 12 anos de, por exemplo, de ir no jiu-jitsu, há 6, 7 anos no judô, eu criei recentemente, isso vai de 6 meses para cá no máximo, a ideia, por incrível que pareça, de deixar o kimono já prontinho, arrumado para outro dia. Claro, meus kimonos, tá? Minha faixa, minhas faixas, meus kimonos, eles ficam já pendurados, separados. Mas eu comecei a fazer algo a mais. Ainda assim, amanhã eu vou em tal lugar. Então já deixo tudo dobradinho, separado na mochila. E aí nunca aconteceu, por exemplo, embora seja raro, mas acontece. Esquecer uma faixa, esquecer uma rash guard, esquecer alguma coisa, esquecer a água que você vai levar. Então, ainda que eu já tivesse o hábito, eu refinei esse hábito
preparando mais ainda o comportamento. Então, de manhã eu acordo, sei lá, porque às vezes você está distraído, às vezes aconteceu uma coisa que você precisa levantar, quando você vê, você esqueceu de levar alguma coisa. Então, essa é a ideia, tá? Basicamente aí. Então, para criar um novo hábito, é preciso realizar o comportamento no ambiente modificado. É o que eu estou falando. Esse comportamento que você não quer hoje, ou esse grupo de comportamentos que você não quer hoje, ele foi criado muito provavelmente nos ambientes que você está frequentando como eles estão agora. Então, se eu quero evitar um comportamento, eu preciso modificar esses ambientes, ou esse ambiente em que me encontro, para dificultar, criar atrito. Criar atrito para que o hábito antigo ou os hábitos antigos não ocorram, e por outro lado, ao mesmo tempo que eu mudo o ambiente para criar atrito em relação aos hábitos, eu automaticamente estou fazendo uma redução de atrito em relação aos novos hábitos, né? Então, aquela história que a gente já falou aqui no curso do fumar, do tabagismo, como os governos fizeram para prejudicar, né, no sentido, entre aspas, né, prevenir, vamos pensar uma palavra melhor, que as pessoas fumassem em público. Né? Então, por exemplo, os governos do mundo todo fizeram isso em relação ao fumo em público. Então, se eu quero parar de comer determinado alimento em excesso, eu preciso reduzir a sua presença na minha geladeira, na minha despensa. Então, parece óbvio, tá? Ah, mas isso eu já sei. Sim, mas muitas vezes existe uma... A gente já falou isso, até tem um ponto numa aula que a gente falou isso, né? Existe, às vezes, um gap, um intervalo, uma pausa, uma ausência, né? Uma fenda, um gap, um intervalo mesmo entre o que você sabe e o que você faz. Então, às vezes eu sei que eu tenho que comer fruta, mas eu não faço. Então, tem esse intervalo aí, apesar de eu saber, eu não consigo colocar em prática. Então, se quer, aqui um exemplo, se quer treinar logo cedo, deixa tudo amarelo, né? Nem lembrava que eu tinha escrito isso, mas é isso mesmo que eu estou fazendo agora, né? Inclusive, parece, enquanto eu estudava sobre essas coisas há um tempo atrás, eu falei, pô, o que eu posso fazer? Aí comecei a separar nesse mundo. Então, se quer treinar logo cedo, deixa todo o material necessário, por exemplo, né? Fazer um mise en place lá, de forma a facilitar o comportamento. Então, já deixo meu tênis na porta, se eu quero correr, caminhar, já deixo meu tênis, a minha meia, o calção, tudo, porque às vezes você acorda metabacada, bagunçada, ela fala, não vou fazer, não sei onde está o calção, esqueci, meu calção não secou, não botei na máquina de secar, hoje eu não vou. As chances são muito grandes disso acontecer. Tá? Dessa forma, se o contexto ambiente não for preparado para facilitar ao máximo a repetição de determinado comportamento, ele provavelmente não se tornará um hábito. Então, perceba que os hábitos que você possui estão sendo repetidos no ambiente que provavelmente foram formados, é isso que ele está falando. Eles estão sendo formados no mesmo ambiente que você está, e se você não gosta deles, significa que se você não mudar o ambiente, automaticamente eles vão surgir assim que você se distrair. Tá? Então, lembre-se que quando falamos no autocontrole, né, então se você lembra disso, a gente teve uma aula que a gente falou do autocontrole. Naquela época a gente mencionou, naquele momento, naquela aula, nós mencionamos que quem tem mais autocontrole não são aqueles que se expõem mais ao comportamento que é evitado. Pelo contrário. Né? Vendo no prisma aqui do contexto, os indivíduos que têm mais autocontrole são aqueles que mudaram o seu ambiente de modo a que dificultasse um hábito indesejado. Tá? Então, a Wendy Wood, ela cita um estudo muito interessante, né, sobre restaurante e peso corporal. E ela era um restaurante self-service, e aí ela começou a reparar que muitas pessoas nesse estudo, né, inconscientemente, pessoas que estavam com um peso melhor, mais adequado para a saúde, elas se posicionavam, sentavam mais perto dos alimentos menos calóricos e ficavam mais longe dos alimentos mais calóricos e vice-versa. Então, dessa forma, elas estavam usando, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, o ambiente a seu favor. Elas não ficavam tão próximas ali daqueles elementos mais calóricos. Elas iam lá, olhavam, mas não ficavam perto daquilo. Tá? Ou seja, elas estavam dificultando o fato de não estar vendo, não estar perto, estavam dificultando a questão daquele elemento calórico. Então, esse é um exemplo de como usar o ambiente, o contexto, a favor de um objetivo. No caso, aqui desse exemplo que ela viu no estudo, era o hábito de consumir alimentos menos calóricos. Infelizmente, olha lá, uma das forças, aí uma outra coisa que a gente tem que entender que também faz parte do ambiente, que a gente já discutiu isso na primeira parte do curso, quando a gente falou de contexto. Não podemos esquecer que contexto ambiente também compõe as pessoas com as quais a gente convive. Tá? Então, muitas vezes a gente percebeu, tá, Lisiana? Certamente você já percebeu a dificuldade que é de mudar a sua alimentação quando outras pessoas da sua casa, por exemplo, não seguem o mesmo padrão alimentar, tá? Então vamos supor, se você mora sozinho, sozinha,
você pode muito bem fazer o tipo de mudança alimentar, de receita de preparação, desde a compra dos alimentos que você vai adquirir, que é uma mudança também, desde a compra até a forma de preparar, armazenar, tudo mais, facilmente, de modo a atender o seu novo objetivo, seus novos hábitos. Porém, claro que se você vive com pessoas juntos na casa, isso dificulta, né? Desde o fato que às vezes é muito mais complicado você ter que, na mesma casa, preparar dois tipos diferentes de alimentação, uma para você, uma para o restante. Aí vai ter o fato que talvez não seja você o responsável pela preparação de comida, e por aí vai. A gente vê muito isso como nutricionista, a gente vê muito isso com crianças, porque né, as crianças não são responsáveis, não, nunca, né? Por comprar, por preparar, são os pais. Então, se uma criança está com sobrepeso, você tem que também interagir com os pais, porque os pais são os atores que podem realmente, de fato, mudar o ambiente, mudem o ambiente para que a criança consiga perder peso. Tá? Então, a ideia aí é assim, né? Não é declarar guerra às outras pessoas. Nós precisamos viver em harmonia e amar as outras pessoas, tá? Mas a ideia é você precisa entender que pode surgir por vários motivos, né? Desde oposições inconscientemente, do fato que elas vivem, até às vezes pessoas que né, dificultam um pouco essa sua nova mudança. Ah, por que você vai passar a comer assim agora? Que bobeira, sabe? Coisa, enfim, mas tem que entender que pessoas também são origem de atrito em relação aos seus novos hábitos, tá? Então, o mesmo acontece em relação aos amigos, claro que são pessoas, mas pessoas que a gente chama de amigos, né? Com os quais costumamos fazer as nossas refeições fora de casa. Então, se eu estou acostumado a ter um happy hour com os amigos, almoçar na empresa, né? Junto com amigos, tudo isso tem um peso. De repente tem um restaurante que a gente vai, não é aquele mais adequado para o meu novo perfil, né? Ou o tipo de coisa que se pede, eu vou no happy hour, vamos pedir batatinha frita, pizza, legal, não tem nada contra. Mas todo dia não vai ser bom para o seu novo, na criação de novos hábitos, né? Então, o mesmo se dá também quando você pretende ensinar a prática de exercício, mas outras pessoas de casa são fisicamente inativas, né? Então, você pode ter certeza, a Andy Wood fala muito disso, né? Ela cita estudo com universitários, nos quais as pessoas eram colocadas de propósito, tá? Deixa eu mudar a tela aqui, mas só para vocês matar esse exemplo que estava aqui, ó. Ela cita estudo onde as pessoas eram de propósito na universidade colocados. Uma pessoa não sabia e ela era colocada de propósito com um companheiro de quarto que era fisicamente ativo, estudava mais, ou era fisicamente sedentário e estudava menos. E aí havia grande chance dessa pessoa que chegava se tornar ativa caso o colega fosse ativo, ou ficar mais sedentário caso o colega fosse sedentário. Então, a gente precisa entender que não é só deixar o kimono dobrado, o tênis preparado, mas que as outras pessoas também precisam, elas fazem parte desse ambiente que a gente tem que lidar com elas caso elas estejam criando um atrito, né? Reorganizar, conversar, reorganizar em relação a elas. Então, pode passar um lugar comum, né? Mas a primeira forma de ligar com, pode ser um lugar comum, um clichê, vamos dizer assim, mas a primeira forma de lidar com o contexto, o ambiente, é perceber que a maior parte dele precisa ser evitado, já que é impossível modificá-lo, tá? Então, pense no ambiente obesogênico. O que quer dizer essa primeira frase aí, né? Está dizendo o seguinte, desde que eu comecei a falar aqui na aula, estou dizendo, olha, precisa mudar o ambiente, mudar o ambiente, mudar o ambiente. Mas a grande realidade que você precisa perceber é que você contra o mundo. Em que sentido, tá? As tecnologias hoje são todas feitas para poupar esforço, escada rolantes, elevadores, controle remoto, daqui a pouco vai ter, para algumas pessoas, aí, os implantes no cérebro, a pessoa vai conseguir ligar a televisão com a cabeça, ou seja, toda tecnologia ela é contra você gastar energia, poupar esforço. Na parte da alimentação, a alimentação é cada vez mais uma alimentação saborosa. A gente já conversou aqui quando a gente falou na aula passada, né? Sobre ultraprocessados, etc. Então, o que você tem que entender é, de novo, algumas coisas no seu ambiente doméstico, no caso, muitas vezes no seu microambiente, falando assim, né? Naquele ambiente pequeno no qual você vive, você vai conseguir modificar. Mas você não vai conseguir modificar o mundo, tá? Então, é assim, psicologicamente se preparar. Bem, sou eu contra o mundo, né? Às vezes o mundo não está a favor. Então, é procurar aqueles aspectos no mundo, desse mundo que é, de modo geral, obesogênico, comerciais sobre comida, né? Propaganda sobre comida, coisa. Como que eu posso andar nesse ambiente sabendo que eu não consigo modificá-lo? Então, procurar dentro desse ambiente que, de modo geral, não favorece o emagrecimento, muito pelo contrário, buscar as opções
que estão de acordo com o meu objetivo de criar hábitos saudáveis, né? Assim, parte do ambiente no qual você convive está aberta a sua intervenção, esse microambiente. Mas outra parte não. É preciso ter estratégias para lidar com isso. Aquelas pessoas do autocontrole, de novo elas, né? Então, tá bom. Tem escada rolante? De novo, né? Eu vou falar isso para mim. Eu tento adotar isso, tá? Quando eu vou para o judô, eu pego o trem e pego o metrô. E aí, particularmente nas estações que eu desço, tem aquelas escadas rolantes grandes, né? Eu não vou dizer, tá? Fazer propaganda aqui pra você, que eu sou bonitinho, não. Eu não vou dizer que eu não pego escada rolante, mas na maior parte dos tempos, porque às vezes eu venho com as pernas detonadas e tal, mas eu tento botar na minha cabeça assim, nem que eu suba me arrastando, eu tento subir pela escada normal, não subir de escada rolante, tá? Por quê? Porque é uma tentativa de minimamente eu gastar mais energia. Claro, eu acabei de treinar, ok. Mas o resto do dia, às vezes, eu fico sentado, nem todo dia eu vou conseguir treinar mais de 1 hora e pouco, né? Treino muito cedo. Então, eu tento fazer isso, tá? É uma estratégia, tá? Já tem o fato que, por exemplo, eu poderia... Ah, tá bom, vou parar longe da entrada do laboratório lá da universidade que eu trabalho e vou andando. O problema é que eu vou de trem, eu já deixo na porta da universidade. Então, quer dizer, eu não tenho carro para controlar isso. Então, eu vou tentando, pelo menos, escada rolando subir. Estou tentando criar uma estratégia para mim que vai me ajudar a manter meu peso, tá? Então, assim, parte do ambiente no qual você convive está aberta a sua intervenção, tá? A gente falou, né? Estar consciente desse fato já é a primeira parte da criação de hábitos bem-sucedidos. Eu preciso entender, senão como é que eu vou mudar, né? Um conceito importante para ser lembrado é o que pensar prejudica os hábitos. Então, ó, interessante aqui, principalmente para os hábitos ruins, né? Quando você para pensar, aí você não faz aquilo que você não quer. Foi o que a gente já falou, né? Quando o contrário é verdadeiro. Geralmente, por que os hábitos ruins eles predominam e é tão difícil você mudar a sua rotina? Porque geralmente quando você está cansado, está estressado, lembra? Enquanto eu tô descansado, estou atento, tô, como é que fala, tô soberano lá e tal, eu presto atenção. Assim que eu me distraio, eu volto para o hábito, porque o hábito é inconsciente. Então aqui, uma ideia do pensar é criar atrito para o hábito que eu não quero. Por exemplo, a Wendy Wood cita um estudo que demonstrou que as pessoas gastavam menos dinheiro vivo, gastavam menos dinheiro quando estavam com dinheiro vivo em relação ao cartão. E elas perceberam o que nesse estudo? Quando a pessoa ia comprar alguma coisa, o fato dela ver o dinheiro diminuindo, tá gastando e tal, a pessoa pensava mais, será que eu vou gastar? Será que eu preciso disso? Quando a pessoa usava o cartão de crédito, ou aqui a gente usa o celular, também essas coisas, a pessoa muitas vezes tendia inconscientemente a gastar mais, porque ela não estava vendo diminuir o dinheiro dela. Tá? Então ela cita estudos onde a ideia de pensar é boba, mas dificulta um hábito. Olha um outro exemplo. Ela cita um estudo onde as pessoas iam nos cinemas e recebiam pipoca vencida. Olha que louco. Iam ao cinema, aquele saco de pipoca, e comiam pipoca vencida, pipoca de uma semana. E aí, mesmo a pipoca sendo vencida tão ruim, as pessoas comiam a pipoca. Comiam bastante pipoca. Aí, o que eles foram orientados uma outra vez? Parte das pessoas foram orientadas para comer com a mão não dominante. Então, se você é canhoto, você come com a mão direita. Se você destro, você come com a mão esquerda. Só olha que interessante, só o fato de você comer com a mão não dominante já levou as pessoas a comerem menos pipoca, porque elas prestavam atenção, começaram a perceber que o sabor não estava tão ruim, consumiam menos. Tá? Então, em resumo, para que você crie um hábito, qualquer comportamento precisa acontecer num dado ambiente. Ele vai ser repetido várias vezes num determinado ambiente. E aí, quando tiver recompensa, isso vai virar um hábito. Então, como é que eu entendo esse conceito? Se eu quero destruir, deixar de fazer um hábito, destruir não, vamos usar um termo diferente. Se eu quero substituir um hábito, eu tenho que mudar o ambiente para que as mesmas condições automáticas que levaram esse automático não ocorram. Por outro lado, eu preciso, ao fazer isso, eu vou criar situações, se ela for bem organizada, para realizar o hábito novo que eu quero. Então, portanto, um dos elementos que não pode ser considerado quando o assunto é a criação de hábitos é a modificação do ambiente, que nós chamamos de contexto. Então, de novo, pessoal, se eu não mudar o ambiente, eu não vou conseguir criar novos hábitos e não vou conseguir deixar de ter os hábitos que eu não quero. Em termos simples, se quisermos criar um hábito, reduzir, né? Se quisermos criar um hábito, reduzir qualquer coisa no ambiente que dificulte, diminuir atritos. A gente precisa diminuir qualquer coisa do ambiente que dificulte o hábito. Por exemplo, numa academia que é distante da sua casa, talvez apenas um cliente pode ser um atrito para você começar a fazer exercício, né?
O oposto vale quando você quer criar um hábito. Então, o que está dizendo aí? O pessoal fez algumas pesquisas aí, parece que uma academia até mais ou menos uns 2, 3 quilômetros da sua casa é de boa. Mas, dependendo da distância, já é um dificultador. Então, é melhor você, um elemento que dificulta, escolher uma casa próxima de você. Então, nessa aula 17, o que nós vimos assim é que toda mudança, ela precisa, para ser bem sucedida, para criar novos hábitos, ela precisa ser acompanhada da mudança do ambiente. No caso, para os comportamentos que eu quero deixar de ter, eu crio mudanças ambientais no meu contexto, em relação às pessoas, tudo que eu faço na minha vida para dificultar o surgimento daquele hábito que eu não quero. Ah, claro, mas não é inconsciente, Frank. É inconsciente tomar sorvete, mas se eu chegar lá no freezer, ele não está lá, eu não vou tomar. Ou seja, apesar de no começo, né, nos primeiros momentos você tenta mudar o hábito, talvez o impulso venha, o fato do ambiente estar diferente e você não vai conseguir atender. Ao contrário, quando você cria um ambiente onde coisas acontecem mais facilmente, o comportamento tende a ser automatizado. Então, essa foi a nossa 17ª aula e até a próxima aula. Obrigado, tchau, tchau.